Olá, eu sou Nayara, sou do time de comunicação da Laszlo e hoje eu estou aqui, junto do Fabian, para te convidar para fazer uma viagem no tempo. Mas eu não estou falando de uma viagem qualquer, eu estou falando de uma jornada perfumada, cheia de histórias inspiradoras, de decisões corajosas e de um compromisso que começou há 25 anos atrás, o de ajudar pessoas a transformarem suas vidas através do bem-estar. Essa é a história da Laszlo, um nome que é referência para muita gente que gosta, que estuda aromaterapia, e quem se aproxima vai descobrir que a história da Laszlo ela está muito conectada com a própria história da aromaterapia no Brasil. E para falar dessa história, dessa jornada, dessas interseções aromáticas, ninguém melhor do que Fabian Laszlo, que é o fundador da marca e também uma pessoa que é um grande incentivador dos caminhos do bem-estar. Ô, Fabian, quando a gente se depara com a história da Laszlo, a gente realmente descobre uma trajetória de muito pioneirismo. Então eu queria que você compartilhasse com a gente hoje um pouquinho dos bastidores dessa história, assim, como que foram os primeiros passos da Laszlo. Quando a gente chega aqui hoje na loja da Laszlo, é impossível assim, a gente não se encantar com aquela variedade de óleos essenciais, assim, dá vontade de levar um de cada para casa. Mas eu acredito, que o portfólio da Laszlo foi crescendo ao longo dos anos. Mas como que tudo isso começou? Você lembra qual que foi o primeiro óleo que a Laszlo comercializou? Então, naquela época era uma época muito desafiante, né? Nós estamos falando aí de 1998, 99, para o ano de 2000. O primeiro curso que eu dei de aromaterapia foi em 98. E quando eu dei esse curso, foi um desafio muito grande para mim, depois, ver as alunas saírem do curso e não terem recursos, produtos puros para poder estarem utilizando. A gente tinha poucas opções no Brasil. Aqui em Belo Horizonte, principalmente, tinha uma marca alemã que tinha uma farmácia, mas eram acho que 4 ou 5 tipos de óleo só. Às vezes tinha que comprar de outros estados, era meio difícil às vezes de conseguir. E aí, vendo essa dificuldade delas, eu resolvi criar uma marca, de ter uma linha de óleos essenciais para que elas pudessem ali ter um produto de qualidade e não correr esse risco de estar comprando uma coisa que não fosse de verdade e acabar, em vez de tratar, acabar fazendo mal, E aí eu fui fazer uma busca, para tentar descobrir fornecedor no Brasil, Naquela época a internet também ela era meio difícil de achar as coisas, A gente não tinha assim tudo incorporado nos sites, Era bem arcaico ainda. Mas nessas buscas eu consegui encontrar, acho que a primeira coisa que eu fui buscar foram os óleos brasileiros, que eu não estava achando nada de fora. E aí quando eu encontrei foi a Copaíba, Aí comprei a Copaíba pela primeira vez, chegou para mim. Depois a segunda etapa foram óleos cítricos. Aí eu consegui comprar de uma empresa que fabrica, até hoje essa empresa ainda existe, a gente ainda compra dela alguns cítricos. Ela faz uma produção de várias espécies, laranja, limão, tangerina, e faz o processamento para a produção de suco, e aí tem um óleo essencial como subproduto. Aí chegaram esses óleos, a gente tinha uma destilaria naquela época que se chamava Destilaria Maripá, ela era do Paraná. Hoje já não existe mais, eu não sei o que houve, acredito que tenha falido, ou talvez os donos faleceram ou algo do gênero. Essa destilaria a gente conseguia comprar dela palma rosa, que eles plantavam, capim-limão, citronela, tinha também candeia, e às vezes eles conseguiam óleo de pau santo. Não era o pau santo guaiaco, não era o pau santo lá do Equador. Então todos esses óleos que eu comecei a ir conseguindo a ter, eu fui incluindo no portfólio devagarzinho. Até que chegou um momento em que óleo essencial mesmo de distribuidora para comprar aqui, para ter, eu não estava conseguindo localizar. Recebi umas amostras de algumas empresas que diziam que era óleo essencial, mas quando chegava o cheiro era muito esquisito. E aí, nessa época, eu dava ativamente muito curso de reiki. Eu fui juntando um dinheiro do curso, que dava para mim manter de reserva, eu ia guardando. E aí, depois de algum tempo, eu já estava com um valor que dava para poder comprar alguma coisa de fora em maior quantidade para chegar no Brasil.
E era mais fácil a gente fazer as compras naquela época como pessoa física do que hoje. Hoje, se você for comprar, por exemplo, óleos em litro, vai chegar, vai ficar preso lá na alfândega, não solta de jeito nenhum, né? Por conta de Anvisa, Receita Federal, uma série de coisas. Não são só os impostos, né? Mas tem essa outra parte. Mas naquele período ainda era mais fácil, né? Então eu me aventurei, fui lá, mandei o dinheiro, a gente até conseguia remeter remessa de valores para fora com maior facilidade. Hoje também é mais complicado, você tem que explicar, justificar para que é. E aí chegou a primeira compra que eu fiz através da Inglaterra. Como a Inglaterra tinha, pela internet a gente via alguns sites que eram bem conceituados, falava-se bem deles, né? E dava para perceber também pela forma de escrever que o produto que a empresa vendia era um produto de melhor qualidade. Por exemplo, uma empresa que já destacava aqui meu tipo de alecrim, já tinha um cuidado um pouco maior, e isso faz com que a gente perceba que você não está correndo risco Traz de uma comprar, seriedade maior, né? Uma credibilidade. de comprar de alguma empresa que você vai correr o risco de chegar um monte de essência. Aí chegaram as garrafas, entregaram na minha casa, veio pela Federal Express, e acho que eu comprei naquela época uns 10 óleos mais ou menos, que foi o que deu para comprar, 1 litro de cada. E aí eu escolhi aqueles que aqui no Brasil eu não tinha opção, né? Porque na época dava para comprar alguma coisa de algumas pequenas marcas que ainda tinham alguma coisa. Tinham esses brasileiros que eu já tinha conseguido, e aí eu resolvi pegar o que não havia aqui, né? Então eu lembro que eu trouxe cedro do Himalaia, trouxe o Intergreen, tinha o cipreste, a gente conseguia alguma coisa no Brasil às vezes, mas também trouxe cipreste, trouxe alecrim, que é meu tipo cânfora. Então ali já começou a surgir um portfólio de óleos, né, que dali, com o passar do tempo, aquilo foi aumentando. Depois tem uma segunda importação que eu resolvi trazer da Índia. Nesse momento da Índia também foi bem interessante, porque eu já vim estudando os quimiotipos, mas eu ainda não tinha comprado óleos no mesmo óleo de países diferentes para observar uma diferença tão nítida, que era o caso do alecrim. Porque a maior parte do alecrim que circula, pelo menos naquela época, né, era mais vendido, era o cânfora. Então, de toda marca que você comprasse que fosse alecrim puro, mesmo quando alguém importava, tinha alguma marquinha no Brasil e tudo, sempre era muito igual. Aí quando eu trouxe da Índia uma leva de óleos, chegou para mim um alecrim com cheiro diferente. Não era aquele cheiro tão gelado. Você percebia que era o cheiro da planta, mas era um pouco distinto. E aí foi onde eu comecei a me questionar muito que aquele óleo, pelo cheiro diferente dele, né, a composição obviamente mudava, que aquele óleo ele teria qualidades um pouco diferentes do outro, né, que isso era uma coisa que tinha que obviamente ser dado atenção. E isso foi numa época que ninguém falava de quimiotipo, né? Aqui no Brasil o povo nem sabia o que era isso. Eu lembro que alguns cursos que eu cheguei a dar e até palestras, né? Quando eu falava de quimiotipo, tinha pessoas até que criticavam, porque alecrim é tudo alecrim, para que tem que ficar falando esse tipo de coisa, né? E passaram-se hoje, né, só da Laszlo 26 anos, e hoje o conceito de quimiotipagem é uma coisa de exigência, né, por todos os aromaterapeutas, né? Naquela época, meio que eu até batia de frente com pessoas que estavam na área, porque ninguém queria saber desse tipo de detalhamento, né? Não se preocupava em detalhar geotipo, né, região de cultivo, nem a parte da química era dada muita atenção, né? Então, o começo mesmo para ter essas variedades, né, à medida que foi tendo os passos, foram esses. E depois foram vindo outras importações gradualmente, né, veio da Espanha. Eu trouxe através de uma empresa que tinha uma representação da Turquia, também veio um tanto de orégano, né, e aí o portfólio ele foi crescendo. Que legal. E é muito legal ver você destacando a Copaíba, né, como um dos primeiros óleos que a Laszlo comercializou, que é um óleo tão importante, tão querido, aí uma grande representante da nossa biodiversidade. E a Laszlo, ela sempre valorizou, né, assim, os óleos brasileiros. E é muito legal saber que é realmente desde o comecinho da empresa, né? Sim. E como que você vê, assim, o potencial da aromaterapia praticada e desenvolvida com óleos brasileiros aqui, né, dentro do nosso próprio país? Então,
desde o começo da Laszlo, né, assim, cheiro para mim era muito, desde novo, muito apaixonado por perceber essas diferenças das plantas, da química delas e tudo mais. E já desde esse começo, tanto que a Copaiba foi o primeiro óleo que a gente teve no portfólio, eu já comecei a incorporar outros óleos de plantas brasileiras. E então, assim, posso dizer que a Laszlo ela foi uma empresa pioneira e responsável pela introdução do óleo essencial de muitas espécies nativas aqui no Brasil. Muita coisa de planta brasileira que surgiu, eu acho que hoje, né, parte dessa mudança, né, do brasileiro querer usar mais óleos do próprio país dele, se deve a esse trabalho de formiguinha que a gente fez lá atrás, né, literalmente quebrando pedra com martelo. Porque o que aconteceu? Eu tive parceria com alguns produtores, né, de destiladores de óleos essenciais. Tinha um destilador que era o Neylor, foi um grande amigo que fazia extração de muitas plantas diferentes do Brasil. Ele era também muito assim, empolgado de produzir óleos de coisas diferentes e eu junto também com empolgação. Então, às vezes ele fazia os testes com as plantas que ele tinha na região dele, que era lá no Paraná, me enviava e aí pelo aroma, depois a gente teve a oportunidade de começar a cromatografar, né, para identificar mais claramente. E dali, a partir disso, eu comecei a falar para ele, não, vamos extrair, vamos tirar. Tinha muita coisa que às vezes saía 50 ml, saía 100 ml. Chegou a ter coisa que às vezes ele fazia uma destilada, tinha lá, sei lá, 30 ml. Às vezes dava meio litro, dependia muito da planta, tinha que expandir o cultivo, mas ia vindo devagarzinho e isso ia sendo colocado no mercado. Então, por exemplo, a gente introduziu no mercado, né, óleo de guaviroba, óleo de araçá, óleo de pitanga, óleo de... o que mais? Nossa, assim, você pode imaginar que acho que pariparoba, praticamente 90%, pau rosa também, sucupira branca, sucupira, 90% de todos os óleos de plantas nativas que hoje se vende no Brasil, a Laszlo foi a responsável por ter sido pioneira de introduzir ele no mercado. Né? E aí, com o passar do tempo, começaram a ter outros produtores, outras marcas também começando a vender, e aí esses óleos começaram a aparecerem mais. Mas esse primeiro passo fui eu que dei naquela época, e para mim também teve um desafio muito grande, uma dificuldade, que era a resistência do brasileiro em usar óleos essenciais brasileiros. Porque o que acontecia? As pessoas elas usavam aquilo que elas conheciam e basicamente era relacionado ao que elas liam em livros. Né? Hoje a gente tem a editora Laszlo, que nós conseguimos aí já traduzir por volta de 70 obras, né? E conseguir trazer um conhecimento que mudou bastante, né, a visão da aromaterapia no Brasil. Mas naquela época a gente tinha tipo 2 livros ou 3, era assim, todos muito superficiais, não tinha livros profundos, né? E ali as pessoas acabavam que liam e só tinha plantas europeias. A gente não tinha óleos essenciais brasileiros de nenhuma espécie ali dentro. Sim, até hoje, né? Assim, até tem hoje. pouquíssimas literaturas. Inclusive, acho que nem Copaíba tinha. Né? Então, inclusive o óleo carreador também era outro problema. Porque, por exemplo, eu fui a primeira empresa de aromaterapia a vender óleo de babaçu, a vender óleo de palmiste, a vender óleo de tucumã. Naquela época também você não via ninguém vendendo buriti. Então, essas plantas, esses óleos carreadores brasileiros, também foi a Laszlo que começou a introduzir no mercado. E aí, para que as pessoas usassem, por exemplo, carreador, todo mundo só queria óleo de semente de uva. E óleo de semente de uva, a gente sabe que basicamente 99% de tudo que tem no mercado é feito a partir de óleo de soja, adulterado. Tanto por isso que a Laszlo nem vende. Né? Quando a gente tem o extra virgem, que custa uma fortuna, é mais difícil de sair. Né? E você pode substituir por óleo de semente de maracujá, que a gente tem ele puro, né, de qualidade no Brasil, sem ter risco de estar comprando uma coisa adulterada. Mas tinha o problema dos carreadores e os essenciais também, porque a gente lançava um óleo, por exemplo, se fosse um Neylor ou outra destilaria que extraísse, eu ia, fazia o rótulo, colocava no mercado e cadê de vender? Né? Aí, assim, tinha que explicar em cursos, mas uma das formas que eu consegui fazer para que esses óleos saíssem foi, naquela época, a publicação do jornal de aromaterapia da Aromalândia. Porque quando a Laszlo ela nasceu com o nome de Aromalândia,
Eu não imaginava que a empresa fosse crescer e ficar do tamanho que ela, né, atingiu. Então era uma ideia assim, terra dos aromas, era algo para atender as minhas alunas ali e pronto. Os anos passaram, chegou um ponto que a gente teve que mudar o nome porque surgiu a ideia de lançar cosméticos, já estava fazendo alguns cremes, aí eu olhava para o pote escrito Aromalândia e eu pensava assim, esse negócio não vai dar certo, porque o cosmético era maravilhoso, mas o nome não é um nome que alguém vai valorizar, né? Até que chegamos no nome Laszlo. Mas a publicação do jornal, ele era um jornal impresso, a gente começou com acho que 10 mil exemplares, depois atingimos 20, a última impressão chegou a 60 mil. E aí esse jornal impresso, ele era distribuído em todas as farmácias de homeopatia, de produtos naturais, lojas também de produtos naturais, aqui em Belo Horizonte, e eu mandava para o Brasil todo. Então, as revendas da Laszlo todas recebiam. E aí o jornal foi o meu meio de comunicação com as pessoas, que naquela época a internet ainda não era como é hoje, para que eu conseguisse alcançar mais pessoas, para que elas descobrissem o potencial dos óleos brasileiros. Então, a gente tem no nosso link lá do cliente da Laszlo, né, acesso às nossas cromatografias e tem lá um link dos jornais antigos. Se você pegar os jornais antigos, você vai ver que tem matérias sobre, todos eles praticamente tem matérias de óleos brasileiros. E aí lá, alguns deles, igual a sucupira, eu fiz uma monografia enorme, né, fiz uma pesquisa grande para poder associar componentes que a sucupira tinha, para a gente conseguir ter um entendimento para que ela poderia servir, porque era o caso de um óleo novo, que a gente não tinha informação nenhuma no mercado na época. Depois nós fomos tendo assim, vários deles, e aí esses textos eles vinham surgindo como um meio de levar conhecimento para que as pessoas entendessem que aqueles óleos também tinham potencial, né? E aí quando a internet começa a ficar um pouco mais forte a nível de redes sociais, a gente começou a explorar isso muito no Facebook, depois no Instagram. Então hoje a gente tem textos mais reduzidos, mas naquela época eram textos grandes, né, no nosso Facebook. Sim, quem é cliente raiz vai lembrar, né? Quem é cliente raiz vai lembrar. E ali a gente tinha toda essa parte, né, de informação técnica da composição, para que servia, entre outras coisas. E aí, à medida que esse trabalho de levar o conhecimento do óleo para as pessoas através desses textos, dessas pesquisas, isso foi abrindo o mercado e criando interesse. Então, óleos que, como o próprio caso da sucupira, que chegou a primeira vez uma certa quantidade, eu não me recordo, mas talvez tenha sido um meio litro, algo do tipo, e não vendia nada, saía lá um ou outro vidrinho, porque era um óleo caro. Depois da publicação do jornal, começou a sair aos montes. Aí tinha que pedir para o rapaz, né, fazer a destilação de 2 litros, de 3 litros, de 5 litros. Que E aí a coisa foi engrenando. Mas foi um trabalho de muita dedicação. Se isso não tivesse sido feito, a gente talvez hoje não tivesse uma visão dos aromaterapeutas no Brasil tão bem edificada e que valorizasse tanto os óleos da nossa flora, né? Porque acho que esse papel lá atrás, digamos aí, nós estamos aí com 26 anos de empresa, né? Foi desde o começo dela, um trabalho de mais de 2 décadas para construir essa credibilidade, essa mudança na cabeça das pessoas, delas verem que o que a gente tem do nosso próprio país, da nossa flora, é tão rico quanto o produto de fora e que a gente tem muito a ganhar aproveitando essas plantas nossas de cá. Sim, e muito a descobrir ainda, né? A nossa biodiversidade é enorme. Sim, sim. E você falou, né, que você sempre gostou, e até com a ajuda da pessoa, Do Neylor. do Neylor, de experimentar coisas novas. E a gente vê isso muito refletido no portfólio da Laszlo. A gente tem aí óleos raros, óleos de diversas regionalidades do mundo, os óleos absolutos, e eu sei que tem assim uma categoria de óleo também que tem uma história especial com a Laszlo, que são os óleos CO2, né? Que para quem não sabe, são óleos extraídos via carbono, que é uma técnica um pouco mais moderna e inovadora, né? Sim. E o que te motivou, assim, como que você teve contato com esses óleos CO2 e assim, quais novas possibilidades que trazer isso para o Brasil, porque a Laszlo foi a primeira empresa a trazer os óleos CO2 para o Brasil, quais possibilidades que esses óleos trazem para a aromaterapia? Então, eu acho que eu tinha, às vezes, uma visão um pouco à frente do tempo do que o brasileiro, os aromaterapeutas, talvez tivessem em muitos momentos.
Porque, por exemplo, a gente fez uma importação uma vez da Europa de uma empresa que produz uma quantidade enorme de óleos extraídos por CO2 supercrítico. E a gente deve ter tido, naquela época, quando veio essa importação, porque eu consegui, conversando com eles, explicando que introduzir no mercado, para eles diminuir a quantidade, para mim ter variedade. Então, algumas coisas eu não precisei de comprar vários litros, né? Deu para comprar 100 ml, 200 ml, variava. Nós chegamos a ter 30 óleos extraídos por CO2 supercrítico, que chegaram, assim, tudo quanto é erva que você possa imaginar, a planta, era, assim, um espetáculo. Eu tive contato com o CO2, na verdade, a princípio, por pesquisa na internet, né? Naquela época, digamos assim, os cursos no Brasil eram muito fracos, né? Livros no Brasil também eram muito básicos, então a gente tinha que buscar informação pela internet. Alguma coisa a gente achava um pouquinho mais de conteúdo, né? Que uma ou outra pessoa escrevia em inglês ou em francês. E comprar livros, né? Então eu todo mês que sobrava um dinheiro eu comprava um livro, ou era da França, ou era da Inglaterra, ou era dos Estados Unidos, de países de fora. E não sabia francês, mas era uma leitura técnica, então meio que ali no dicionário a gente vai aprendendo. Inglês também, eu fui aprimorando muito o meu inglês com essas leituras. Mas aí, quando eu comecei a ver, né, muitos elogios sobre esse método de extração, eu resolvi então trazer alguns óleos, vi a diferença a nível do aroma, do potencial, e aí resolvi então fazer essa compra, né, da Europa. E aí chegaram esses óleos magníficos e a gente ficou com esse portfólio séculos, não conseguia vender porque não tinha preparo na mentalidade dos aromaterapeutas do Brasil, como tinha acontecido também com os aromaterapeutas que não tinham preparo para consumir óleos de plantas do próprio país deles. Então foi muito desafiante, a gente chegou a meio que ter vencimento de muitos desses óleos, né? Eles chegaram a vencer porque não conseguia vender, mesmo fazendo promoções, mas tinha alguns que eram de plantas mais conhecidas que saíram. O que a gente percebeu que tem maior viabilidade, que as pessoas usam mais, a gente manteve no portfólio, mas encolhemos, né, ao longo do tempo. Mas é um espetáculo porque a extração do dióxido de carbono supercrítico é um método que extrai com o gás carbônico que a gente exala da respiração, só que num estado entre o líquido e o gasoso. E ele é um fluido que consegue retirar tudo que tem de óleo essencial da planta e outros componentes. E depois que ele evapora, você tem o óleo essencial puro dela. Né? A gente tem a possibilidade de fazer uma extração total, que vem junto com o óleo essencial outros princípios ativos, flavonoides, alcaloides, carotenoides e etc. E tem a possibilidade de fazer uma extração selecionada, que depois a vácuo só os compostos voláteis são separados. Que aí você tem, no caso aí, quase que só o óleo essencial presente. E como é extraído a frio e com solvente, preserva o cheiro intacto do jeito que ele está na planta. E é diferente do destilado, que se você pegar a mesma planta, tira ali pela destilação e tira aqui por CO2, você vai perceber que na destilação tem alterações, porque com o calor do vapor de água, algumas moléculas mais frágeis se decompõem, viram outras, então a composição não muda radicalmente, mas tem uma leve alteração, principalmente componentes pequenininhos, né, que estão ali em menos de, às vezes até abaixo de 0,1%, mas que na sua soma total acaba impactando no cheiro final. Mas nós fomos responsáveis por essa introdução no Brasil e de trazer essa oportunidade, né, de produtos assim tão diferenciados para que as pessoas conhecessem. Além também do CO2, os absolutos, porque muitos absolutos que o Brasil eu acho que nunca tinham chegado aqui, absolutos de plantas raras, aglaia, a gente teve absoluto de nardo, de salsa parrilha, crisântemo, também tem algumas plantas indianas, né, flores indianas que são muito perfumadas, como frangipane, champaca, todos esses a gente também foi trazendo ao longo do tempo, né, e disponibilizando, e foi algo que para quem trabalhava com perfume era uma paixão muito grande, né, assim, de ver conhecer aquele universo de cheiros tão raros, diferenciados para poder estar utilizando. Hoje a gente tem um portfólio mais enxuto,
né? Parte também por conta da mudança econômica hoje que a gente tem no mundo, né? Então, da pandemia para cá, a gente tem uma mudança muito grande na questão de custo de dólar muito alto. Esses produtos, como os extratos por CO2 absolutos, geralmente têm um valor agregado muito alto. Então, a gente vive hoje num momento um pouco mais impeditivo para que as pessoas consigam adquirir certos produtos que antigamente eram mais fáceis, né, de poder aquisitivo para acesso. Mas eu imagino que essa fase ela vai passar e daqui a algum tempo a Lázaro vai começar a retornar a ter esses itens, porque vão ser itens também que as pessoas vão conseguir voltar a ter condições de ter, né, para construir aí perfumes, né, e sinergias maravilhosas. Estamos ansiosos para isso, né? E, assim, vendo na sua fala, né, como você muito bem colocou sobre os óleos brasileiros, sobre os óleos CO2, a história da Lázaro, assim, ela está muito ancorada no conhecimento. E tem, assim, acho que um exemplo que a gente vê de cara, que é o rótulo do óleo essencial da Lázaro. Ele é um óleo, assim, riquíssimo de informações, e não só informações comerciais, né? Ali, acho que o próprio rótulo já é uma ferramenta de estudo. Então, como você bem falou do geotipo, do quimiotipo, a gente tem o nome botânico, e a Lázaro, ela foi, né, a primeira empresa também a trazer para o Brasil essa distinção do geotipo, do quimiotipo. Você já falou um pouquinho, né, desse ponto, mas para você, assim, qual que é a importância, né, da gente ter essas informações e como que essas informações podem ajudar as pessoas a usarem os óleos essenciais no dia a dia? Então, eu já ouvi ao longo do tempo, né, muitas pessoas falando assim, o rótulo da Lázaro tem tanta informação que eu não sei qual que eu compro ou fico perdida. Mas isso geralmente é para um público mais leigo, né? E até entendo, para quem não entende nada de aromaterapia, vai se confundir. Se já vê um nome igual uma lavanda escrito fina na frente, já não vai nem saber o que que é. Mas para quem trabalha com terapia, quem estuda o assunto, quem quer se aprofundar de fato, quer realmente fazer um trabalho diferenciado, ou mesmo quem não é aromaterapeuta, mas é uma pessoa apaixonada, por exemplo, se você for um apaixonado por vinho, você vai querer entender as diferentes variedades do vinho, né? Um Cabernet Sauvignon, o que que é, um Malbec, um Shiraz, onde que é plantado, por que que muda o sabor, quando é mais alto, quando não é, o tipo de fungo que altera o aroma do vinho, o tempo que ele fica curtindo, isso, aquilo, todos esses fatores, para quem é apaixonado por um tema, mesmo que essa pessoa não seja um enólogo, ele vai querer esmiuçar e aprender, se torna uma coisa como uma paixão. E óleo essencial é a mesma coisa. Então, mesmo que a pessoa não seja aromaterapeuta, mas gosta do assunto, quer entender mais sobre as plantas, a diferença de como elas se desenvolvem no reino da natureza, elas acabam querendo entender mais isso. E aí essas informações mais detalhadas, eu tomei a decisão de colocá-las nos rótulos para que quem vai trabalhar com os nossos produtos, eles pudessem entender por que que a gente tem mais de um tipo de gerânio, por que que a gente tem mais um tipo de lavanda, por que que tem mais um tipo disso, daquilo, às vezes da mesma espécie, e na hora de comprar saber exatamente o que está comprando. Então, como desde lá dos primeiros cursos que eu dei, eu já falava de quimiotipo, comecei a introduzir a questão dos geotipos, do terroir, de falar muito da parte da química dos óleos, o que que mudava de um para o outro, que interferia no efeito terapêutico, isso passou a ser uma exigência de ter em rótulo, para que os meus alunos, eles quando comprassem o óleo, eles soubessem exatamente o que eles estavam adquirindo. E não utilizar um óleo que, de repente, eles comprariam ali simplesmente um alecrim e não sabe se aquele alecrim tem muita cânfora, não tem, o que vai acontecer com o uso daquele produto. Né? Ou comprar uma lavanda que está só escrito lavanda e quando vai usar é uma lavanda spike ou é uma lavanda dentata. Então a ideia era realmente ter algo mais detalhado para que ninguém caísse em erro e realmente pudesse ter um trabalho terapêutico, né, com melhor excelência. Inclusive até de colocar a composição, de a gente colocar uma margem, né, de tantos a tantos por cento de tal composto, porque muitas vezes vendo já aquilo, para quem gosta e estuda, vamos supor, você vê um gerânio que tem uma margem mais alta de ésteres e de geraniol ou de compostos que mostram que ele tem um cheiro mais floral. Às vezes você não precisa nem de abrir, você já vai pela cromatografia, você já sabe qual que é a qualidade que aquele produto tem.
Se você vê um gerânio com muito citronelol batendo lá em 40, 45%, você já sabe, esse gerânio aqui vai estar com um cheirão bem forte de citronela, né? Vai ter aquela citronela mais forte de fundo. Então, esse entendimento para quem estuda faz uma diferença muito grande. Tem possibilidades ali para todos os gostos e para todos os usos, Exato. né? E até puxando esse gancho, que é uma coisa que também ao longo do tempo eu percebi. Por exemplo, as marcas que trabalham só com óleo essencial escrito o nome, simplesmente resumido, vamos supor, gerânio, né? Só tem um gerânio ali escrito, não tem mais nada. Às vezes até põe o nome do país, mas não esmiuça muito bem. Às vezes as pessoas mais leigas, elas falam, eu gosto mais do gerânio da marca tal, ou eu gosto mais do gerânio da marca Y. No caso da Laszlo, a gente chegou a ter uma época, acho que eram 6 ou 7 gerânios, né, todos Pelargonium graveolens, mas de países diferentes. E cada um desses gerânios tinha um perfil químico que fazia ele ter um aroma mais intenso de rosa, outro com aroma que dava essa nuance de citronela, e obviamente o preço mudava. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam que gostam mais de marca X ou Y, elas estão se referindo ao terroir, ao geotipo que aquela marca trabalha, mas não sabem disso. Elas associam só com a marca. No nosso caso, como a gente tinha vários, nós também tivemos um desafio que foi o seguinte: às vezes a pessoa ia comprar da Laszlo e comprava o mais barato. E, obviamente, o mais barato não vai equivaler a outra marca que ela já usou e que era o gerânio mais caro, de melhor qualidade. E aí ela fala, não gosto do gerânio da Laszlo. Mas se ela comprasse o outro que era mais caro ou intermediário, ela ia perceber que a gente tinha, inclusive, gerânios com padrão de qualidade até mais alto do que todos que já existiam no mercado brasileiro. Porque eu tentava trazer produtos, sempre tive essa busca, né, de ter o produto de nível de qualidade mais alta possível e de ter um intermediário e um meio termo que não estamos vendendo nada adulterado, mas é um produto mais acessível. E aí vai depender muito do cliente, se ele está buscando uma coisa de excepcional qualidade, quanto que ele quer pagar por aquilo, né? Mas isso é muito importante as pessoas saberem disso, né? Porque quando você tem uma marca, como o nosso caso, que às vezes tem da mesma planta vários terroirs, né? Vários geotipos, você não pode discriminar a marca como um todo porque você escolheu o mais barato. Né? É interessante que você sinta o aroma também daqueles gerânios de custo mais alto, porque não só o gerânio, né, mas qualquer outro óleo, porque você vai perceber que tem uma diferença muito nítida na qualidade. O meu gerânio preferido era o da África do Sul. É muito bom, né? E a gente estava falando um pouquinho dos rótulos da Laszlo, né? E também ali, dentre as informações, a gente tem a análise cromatográfica de todos os óleos, né? Que você já estava falando ali. Mesmo sem abrir, você já consegue ter uma ideia ali de como que é o perfil do óleo. E hoje em dia, assim, muita gente, o termo cromatografia ele já é um pouco mais conhecido. Mas, há alguns anos atrás, né? Eu acredito que não era assim. E a Laszlo ela tem um papel também importante de disseminar essa informação da cromatografia aqui no Brasil. Conta essa história pra gente. Deve ter sido por volta de 2005, 2006, quando eu consegui descobrir que a UFMG fazia as cromatografias. Naquela época, quando trazia os óleos de fora, de alguns países, eu conseguia ter. Eu já sabia da cromatografia, porque obviamente desde o início ali dos estudos dos óleos essenciais, principalmente os livros franceses já traziam esse conteúdo. Né? Aqui no Brasil você não tinha livro nenhum que falasse em cromatografia, nem tinha composição às vezes nem do óleo, mas os importados sim. Então eu comecei a me preocupar de analisar os óleos para ter certeza se aquele produto que eu estava trabalhando era puro, se não era. Verificar o que mudava daquele terroir, daquela região, reconferir se a análise que o fornecedor me mandou, se ela realmente condizia, porque obviamente eu podia comprar uma lavanda, vinha uma cromatografia, mas será que é aquilo mesmo ou não? Então eu comecei a fazer essa investigação em 2005, mais ou menos, se eu não me engano, acho que foi esse ano. E aí as primeiras análises que foram saindo, se eu não me engano, o primeiro óleo que eu analisei foi lavanda. E aconteceu o seguinte, o início da análise que eu fiz, na verdade, não foi na UFMG, foi feita numa universidade no sul do Brasil, que até tinha uma destilaria próximo de Porto Alegre, mais para o interior, que depois fechou, não produziram mais. Também eu comprava às vezes citronela, capim-limão e algumas outras coisas deles.
Tinha um alecrim também, um alecrim com menos cânfora, era um alecrim muito bom para usar até na culinária. E eles faziam a cromatografia. Aí eu mandei uma lavanda para cromatografar. Quando me chega a análise, o linalol foi identificado como geraniol. Olha. E, obviamente, quando a gente sente o cheiro do óleo, dá para você saber se tem linalol ou se tem geraniol, porque quem conhece uma palma rosa, conhece uma lavanda ou um pau rosa, é nítida a diferença dos dois componentes. Não tinha geraniol em mais de 40%. Dava para perceber que era linalol e o linalol não aparecia. Aí eu debati com a pessoa que fez a análise, eu não sei se foi um estudante, um estagiário, quem que foi, depois não teve também revisão. E nisso foi onde eu cheguei na UFMG, não me recordo exatamente como foi feito, como cheguei no contato, talvez tenha ido lá e buscado, né, descobrir se tinha análise no laboratório ou não, acredito que tenha sido isso. Mas aí eu refiz essa análise lá e veio certinho com o linalol. E aí foi um primeiro momento em que me deu um gatilho de perceber que nem sempre a análise ela também é correta com o fidedigna o que está sendo analisado, porque depende do conhecimento técnico de quem está fazendo a análise. Por que aconteceu de vir o geraniol? O geraniol e o linalol são isômeros, são moléculas que têm a mesma quantidade de átomos, com estruturas muito parecidas, mas uma ligaçãozinha levemente diferente de um lado para o outro já muda a molécula. E quando a análise às vezes ela é feita por metodologia mais simples, usa-se um índice que é chamado de Kovacs, que é quando você vê a cromatografia, você vê aqueles picos. Então, cada picozinho daquele vai saindo uma quantidade de compostos naquele tempo e dá um pico ali, por exemplo, tantos minutos, vai saindo um componente, aí ele sobe, daqui a pouco ele começa a parar de sair, aí ele sai. Na verdade, é uma curva comprida que ela é espremida e ela fica uma reta, né? Aí daqui a pouco outro que sai numa temperatura um pouquinho mais alta é o próximo. Alguns componentes, principalmente isômeros, eles saem juntos. E aí, quando a pessoa vai fazer a análise, ela tem que ter uma análise padrão cromatográfica para comparar, de uma análise bem feita, com uma publicação científica, né, reconhecida, ou você tem que ter um espectrômetro de massa para você pré-identificar qual que é aquela molécula. Né, que hoje os laboratórios, muitos deles já têm, o risco é menor. Mas aí a pessoa que fez aquela análise não tinha, simplesmente viu lá pelo Kovacs, se imaginou qual era o componente POS, né? Então, quando eu comecei a fazer as análises na UFMG, foi assim um trabalho gradual, né, subsequente. Eu acho que a UFMG foi o laboratório no Brasil que teve maior volume de análises feitas com óleos tão diferentes que a Laszlo tinha. A gente forneceu para eles um portfólio incrível, né, de possibilidades. E aí a gente fazia esse trabalho de análise muitas vezes em parceria. Eu com a Vani, que era a professora da UFMG que fazia as análises lá. Porque muitas vezes tinham óleos que ela fazia análise, às vezes ela me encaminhava, pedia para eu fazer uma avaliação, se eu achava que estava de acordo ou não estava, porque ainda a UFMG não tinha o espectrômetro de massa, tinha que ser pelo índice de Kovacs. Então, às vezes eu devolvia para ela e falava, olha, o aroma que está aqui não é desse composto. Ela fazia a revisão e a gente ia alinhando as análises. Então, a cromatografia é uma coisa muito séria, não é uma coisa que dá para você fazer em qualquer laboratório com quem não tem experiência. Porque se for pego, por exemplo, um estagiário numa universidade e não tiver alguém que entenda a fundo, vai sair componente trocado. E aí pode, por conta dessa troca de identificação, a pessoa achar que o produto dela não é natural, que não é puro, às vezes até perdeu o fornecedor por conta daquilo e às vezes era, né? Então foi um trabalho de parceria muito bonito, muito legal, né? Eu aprendi muito ao longo daqueles anos ali com a UFMG. A gente analisou também muitas espécies nativas, né? Vários desses óleos brasileiros que a Laszlo introduziu no mercado, a própria Jurema branca, pitanga, a guaviroba, João Russo, muitas dessas plantas todas, a primeira análise que foi feita no mundo, né, porque a planta brasileira foi feita pela Laszlo na UFMG. Né, e ali a coisa começou, né, ter um primeiro passo ali para essas plantas começarem a ser conhecidas. Deixa um legado aí, né, para outras pessoas virem e novos estudos, né, e análises surgirem. E essas análises todas estão no nosso banco de dados, né? Então os clientes, os alunos, eles têm acesso, é um arsenal de informação técnica muito precioso, né, para se estudar.
Fabian, é isso, né? Acho que a gente pincelou aí sobre uns marcos importantes da Laszlo. A Laszlo vai comemorar 25 anos esse ano e queria te agradecer, né, por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua trajetória aí. Virão novos vídeos aí com novos casos, novas histórias. E para você que chegou até aqui, queria te convidar para seguir o nosso canal no YouTube, se você quer descobrir novas curiosidades sobre a Laszlo, sobre aromaterapia, sobre práticas integrativas. Você será muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. Até, gente.